Gravando, presidente. Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar a sessão de julgamento da Quarta Câmara Julgadora do dia 30 de abril de 2025. Temos aqui 4 processos pautados, 3 deles está presente o advogado, né, que é o mesmo advogado, que são 2 processos de relatoria do doutor Flávio e um do doutor Rubens. Então, eu vou aqui anunciar, Flávio, é o primeiro aqui, né, da lista da conexão, quer dizer, que é o segundo da pauta, né? Então, vamos iniciar por ele, e aí depois nós vamos destrinchando se vão ser, será feita a sustentação oral ou não, né? Então, o auto de infração é o 5050381, de Zef Shalom Horowitz. Doutor Flávio é o relator, é sobre ITCMD, é o recurso ordinário, então, do contribuinte. Flávio, então, com a palavra, eu ainda não gravo a sustentação oral para a gente ver essa questão da conexão, se será feita ou não, aí a gente dá a palavra para o advogado. Então, Bom com a dia a palavra. todos. Bom, eu vou fazer o relato. Na verdade, eu vou aproveitar e fazer o relato conjunto dos dois processos. Eles são muito similares e a decisão também é muito similar. É uma falta de pagamento de imposto, deixou de pagar o TCMD. Os dois é por ter atribuído a doação de cotas realizadas pela empresa Ramote em 14 de 8 de 2019, valor inferior ao valor patrimonial contábil das cotas. Nos dois processos, os autuados eles alegam que haviam 6 sócios na época, né, da doação, e que há um pedido de conexão e que em 2 processos já foram feitos a, a foram distribuídos para conexão, né? Tem 8 processos, 2 deles estão distribuídos à minha relatoria, 2 deles foram distribuídos ao Dr. Marco Antônio Veríssimo Teixeira, um deles está aguardando distribuição, 2 deles foi distribuído ao Dr. Ramon e foram convertidos em diligência, e um deles está com o Dr. Rubens, que está em pauta. Sim, eu vou até aqui anunciar esse, desse, né, que também está na nossa pauta, Flávio, que é o auto, é o 5050385, né, de Sarah Kruman. É esse, né? Esse Isso. que você está se referindo. É que eu não tinha falado ainda o número, então é bom a gente anunciar, né? Qual é, né, esse auto. Então, nos meus 2 processos, eu estou atendendo ao pedido da autuada para que seja verificada a conexão. Essa competência cabe ao presidente, então eu estou convertendo em diligência ao presidente. Por isso, aí eu queria ver se vai se realizar a sessão oral hoje ou não, mas acho que talvez para deliberação da Câmara sobre a conexão. Sim, ok. Então, estão iniciados os debates. Eu também não gravei a sustentação oral, né? Porque se for, né, para diligência, realmente aí o advogado ele terá a oportunidade de fazer a sustentação oral posteriormente, né? Então fica como adiada. Fica aí aberta a palavra, doutor Pedro quer se manifestar. Eu até entendo, já vou dizer a minha opinião, eu acompanho pela diligência para a conversão do caso, né? Quer dizer, essa conexão. É exatamente nesse sentido, senhora presidente. Estamos de acordo aí com o pedido de Está de conexão da acordo, né? autuada. Sim. Demais, doutor Adolfo, quer falar? Eu acompanho. Acompanha, né? Eu também, o Rubens terceiro também, processo é né? meu, eu estou votando da O mesma seu forma. também, né? Então, eu vou, como tem o doutor João Paulo está presente, você quer se manifestar, doutor João Paulo? Eu vou colocar como adiada, na verdade, não haverá a sustentação oral, porque aí só fica, né, com Não, essa perfeito. possibilidade posteriormente. Não, vamos aguardar a análise pela presidência da conexão dos processos, daí acho que é um momento oportuno para a sustentação oral. Ok, então eu vou deixar aqui só registrada essa. Não foi feita a sustentação oral, né? Fica como adiada e
Então, vamos... O doutor Flávio já registrou, né, a conversão do julgamento em diligência. Então, podemos encerrar aqui os debates e passar para a votação aqui do caso. Na verdade, eu estou aqui no caso da Sara. Espera aí, vocês estão em qual? Vamos começar por um que eu acho que eu mudei aqui e passei, por exemplo, eu estava no... Então, vamos no primeiro, é o 5050381, é que eu acabei mudando aqui também. Então, vamos primeiro votar... O da Sara? Não, o primeiro da pauta, quer dizer, o Zé Shalom. Eu vou também colocar aqui como adiado, eu estava aqui registrando. Próxima sessão, gravar. Então, gravada como adiada. Então, vou encerrar os debates do caso do auto 5050381, que é Zé Shalom Horowitz. Então, encerrando os debates para verificar quórum. Falta só Rubens. Desculpe. Sim, é o primeiro de Zé Shalom. Certo. Ok, então iniciando a votação. Então, encerrando a votação desse caso, então, pela conversão do julgamento em diligência, foi unânime, doutor João Paulo. E então vamos agora votar o outro segundo, que é o da Zara Kruman, que é o 5050385. Eu já tinha aqui aberto também, encerrando os debates para verificar quórum. Então, iniciando a votação. Então, também o caso foi conversão do julgamento em diligência com a sustentação oral adiada. Tá? Então, esses dois casos, né, já a votação finalizada, tem que encerrar o julgamento. Encerrar o julgamento. E temos mais um também, né, nesse mesmo sentido, relatoria doutor Rubens. Deixa eu anunciar aqui o caso, doutor Rubens. O 5050388 é o Ron Horowitz, é o recurso ordinário. Doutor Rubens é o relator. É o mesmo caso e com a mesma decisão, né? A conversão do processo em diligência para avaliar o pedido de conexão processual. Um minuto só. Só registrar. Isso. Eu também vou, então, gravar a sustentação oral como adiada. Aqui, no caso, aqui é um pouco diferente, né? Aparece o recurso ordinário do Ron Horowitz e também da Sara Kruman Horowitz. Eu acho que ela está como solidária aí, né? Solidária, né? Sim. Então, aqui são dois. São dois. O mesmo recurso, né? É o mesmo recurso, essa como solidária, viu? Dois recursos ordinários. Então, encerrando aqui os debates para verificar quórum.
Iniciando a votação. Então, também encerrando essa votação, então foi unânime a conversão do julgamento em diligência, né, para a presidência, para apreciar a questão da conexão. Então, esse é o resultado também, doutor João, com as sustentações orais adiadas, tá? Então, encerrando também o julgamento deste caso. Perfeito. Muito obrigado. Então, fica à vontade, se quiser permanecer, se quiser se retirar, tá? Tenha um bom dia. Um bom dia a todos. Obrigado. Bom Bom dia. dia. Mas bom dia. Obrigado, bom dia, até logo. Então, peraí que agora eu vou aqui achar o meu voto, que ainda não tinha passado aqui para o meu voto. Só um instantinho, gente. Foi muito rápido, não deu tempo. Faltam Né? 10 minutos para a gente acabar dentro do recorde da semana passada. Aí. Vamos compensar. Só um instantinho. Humana, né? Peraí. Esse também não é um caso assim tão complexo, né? Apesar de vários solidários. Eu já vou anunciar, só um instante. Então, o auto de infração aqui é o 5037-254. A autuada é a Romana de Matos Pena. E são 3 recursos ordinários dos solidários: Carlos Aparecido Martins Blaia, Cássio Martins Blaia, Guilherme José de Oliveira Blaia. Só aqui registrar. Só para vocês acompanharem, então eu já vou deixar aqui. Então, agora está aí disponível. Bem, então vou fazer o relato, né? Então, são os recursos ordinários apenas dos solidários, responsáveis solidários, desses que eu mencionei, né, inicialmente, o Carlos Aparecido Martins Blaia, Cássio Martins Blaia, Guilherme José de Oliveira Blaia. Embora também teve outros solidários na autuação, então agora o recurso é apenas desses 3, tá? Os demais não apresentaram recurso ordinário nem a autuada. A acusação é relativa ao recebimento de mercadorias, desacompanhado de documentação fiscal. O valor foi arbitrado correspondente às operações realizadas por meio de comércio eletrônico. Os dados transcritos dos arquivos encaminhados e ratificados pelo IBASAR. Então, como eu disse, não apresentaram recurso à autuada e os responsáveis solidários aqui que eu menciono, Jefferson Tássio Rodrigues Lopes e Sueli Aparecida Modolo.
No recurso ordinário, eles são similares, né? São separados, mas são similares, mas não exatamente iguais, né? Eles são partes, né? Boa parte é bem similar. Então, o Carlos Aparecido, ele alega que namorou a autuada, a mesma já realizava vendas através do Mercado Livre. Após alguns meses de namoro, a autuada teria lhe pedido para emprestar a conta bancária, a fim de que pudesse pagar os seus fornecedores, que só queriam receber em dinheiro o valor das suas vendas, né? E a plataforma de e-commerce também, né? Porque aí seriam os depósitos, mas aqui é pelo recebimento de mercadorias, a autuação, né? Desacompanhar a documentação fiscal. Então, ele sinaliza, né, ele alega que isso, né, que ele apenas emprestou. Na verdade, assim, em síntese, todos os três, eles dizem que apenas emprestaram a conta, né, para essa movimentação, acho que não tiveram nenhum envolvimento com as atividades da autuada, que era vender no comércio eletrônico na plataforma Mercado Livre, que é o Ibazar. Então, ele disse que ele não visualizou problema em emprestar a conta bancária para que a autuada informasse ao Mercado Livre e fossem realizados também os depósitos. Não tinha dimensão de que os depósitos fossem efetuados em valores tão altos, todos os créditos teriam sido repassados integralmente para a autuada, que inclusive a conta dele zerava, né? Ele não ficava com os valores. Então, sustenta, e preliminarmente ele sustenta a ilegitimidade passiva, quer dizer, todos os três também sustentam isso, a ilegitimidade passiva, para figurar como responsável solidário, pleiteando a sua exclusão dessa responsabilidade, que foi enquadrada no próprio, né, no auto, como solidariedade, conforme o artigo 11, inciso 11 do regulamento, que é a solidariedade por interesse comum. E também ele alega a sua boa-fé, que teria participado apenas em algumas vendas, né, efetuadas pela autuada, que o auto foi do valor total, né? No mérito, ele sustenta a ausência de documentos essenciais, diz que não teria interesse comum para justificar a autuação, apresenta, então, jurisprudência dos tribunais brasileiros. O Cássio, ele também é no mesmo sentido, na mesma linha, né? Quase todos os argumentos são bem parecidos, né? Idênticos quase. Ele sustenta a ilegitimidade passiva, que as provas seriam frágeis para demonstrar sua participação e atividade da autuada, que apenas emprestou a conta bancária. Um era o irmão, né? E o outro era o filho do namorado da Romana, né? Que era esse primeiro aqui, Carlos Aparecido Martins Blaia. Então, ele diz que teria emprestado alguns cheques para a autuada a pedido dela para pagar a contratação. Aqui tem essa peculiaridade de uma cozinha planejada, parece que ela comprou e emprestou o cheque. Argumenta que a lei não pode tornar responsável solidário pelo tributo uma pessoa alheia à situação configuradora do fato gerador. Também sustenta a sua boa-fé. E o Guilherme José de Oliveira Blaia diz que conheceu a autuada através de seu pai, que era o Carlos Aparecido, e que ela, a autuada, teria lhe pedido emprestado sua conta bancária, a fim de que pudesse efetuar os saques para pagar os fornecedores. Não visualizou um problema em emprestar a conta bancária, que não tinha a dimensão de que os depósitos fossem efetuados em valores tão altos, sustenta a ilegitimidade passiva. No mérito, alega a ausência desses documentos essenciais, a sua boa-fé, e também foram apenas algumas vendas efetuadas e não todas, como no auto de infração, né? Então, o meu voto aqui é no sentido de manter as solidariedades, né? Então, eu voto único, né, para os três solidários. Então, eu antecipo que entendo com razão o fisco estadual, pois verifico na documentação
acostada como provas dos autos que os 3 solidários receberam valores da plataforma de marketplace do Mercado Livre nas suas contas correntes bancárias, embora aleguem que apenas emprestaram, né, suas contas para o ingresso dos valores advindos das vendas autuadas na plataforma digital. Então, está provado que os valores ingressaram nas suas contas, foram entregues à autuada, que era a real destinatária. Então, não há nenhuma negativa, né, dos solidários quanto a esse fato. Entendo que não foi afastado do trabalho fiscal, a responsabilidade está caracterizada. Destaco aqui trecho do relatório circunstanciado, que delineou essa participação dos responsáveis solidários da infração mencionados, teriam emprestado suas contas bancárias, então não há nenhuma negativa quanto a isso, para que a autuada pudesse pagar em espécie a aquisição das mercadorias, né? Então, aqui trago esse trecho do relatório circunstanciado. Nas respostas à notificação, o Mercado Livre apresentou os documentos, né? Nós tivemos recentemente aquele outro auto-fação, semana passada, né? O responsável era o Mercado Livre. Aqui não foi o caso, né? Ele apresentou, né? A plataforma apresentou os documentos, as requisições das informações financeiras, os relatórios de transferências, conforme mencionadas as folhas. A autuada foi notificada a prestar as informações. Em resposta, ela esclareceu que não poderia apresentar documentação, uma vez que os fornecedores não enviavam a nota fiscal, né? Não enviavam a nota fiscal. Então, assim, restou comprovado que ela exerceu sua atividade mercantil desacompanhada de documentos fiscais. E os solidários nada trouxeram a fim de afastar o trabalho fiscal, apenas meras e infundadas alegações de boa vontade ao emprestar suas contas bancárias para ajudar a autuada. Então, eu concordo com a fiscalização que tais comportamentos demonstram o interesse comum dos 3 recorrentes. Então, tendo em vista as provas dos autos que não foram firmados, os solidários, né, que não foram firmados pelos solidários, o auto deve ser mantido também em face dos solidários recorrentes. Aqui eu acho que eu vou só acrescentar, né? O recurso não é provido. Esse é o voto, senhores, ficou aqui à disposição. Eu vou só incluir aqui uma palavrinha. Acho que a minha emenda está correta, né? Responsabilidade solidária, recursos ordinários de solidariedade conhecidos e não providos. Esse é o voto. Só uma Estamos de dúvida, acordo. presidente. O recurso é só dos solidários? Né? Só dos solidários, dos 3. Eu acompanho, sem ressalvas. Estamos de acordo, Acompanho. senhor presidente. Acompanho também. Ok, eu só vou aqui incluir 2 minutinhos aqui já. Peraí. Então, estão registrados recursos, os 3 recursos, né? Responsável, Carlos Aparecido Martins Blaia, não provido. Cássio Martins Blaia, não provido. Guilherme José de Oliveira Blaia, não provido. Então, encerrando aqui os debates. Verificando o quórum. Eu quis ler mais detalhadamente, porque nós tivemos recentemente aquele outro também, né, de solidariedade, desse tipo de... É difícil falar que não tem interesse comum em tamanhos valores, né? prestar conta, né?
Então, é diferente. Naquele outro caso, foi o Solidário Mercado Livre, né? Aqui não, mas como são, né? São 3 recursos, mas mesmo assim não são tão diferentes, né? Eles têm muitos pontos em comum. Falta só a dor. Eu não acho que seja impossível o que aconteceu, prestar contas, tá? E namorando. Tá? Mas ainda assim, não é uma questão de emprestar conta ou estar namorando. O fato é que, sim, prestou a conta, participou da atividade que gerou a infração tributária, né? Por conta ou não de namoro, o fato é que participou, então. Né? Não prestar conta, pô, pode ser até coisa de... E daí pode um monte de coisa, pregação, né? Rouba o celular, manda o Pix para conta, isso realmente... Será que o namoro ainda persiste? Eu teria terminado assim que tivesse me feito a solicitação. Me presta a conta, já não é boa coisa, né? E a família toda, né? Na verdade. A Romana não apresentou recurso, ficou na dela. Então, aqui foi unânime, os recursos ordinários dos solidários foram não providos, e encerrando aqui o julgamento. É quase uma confissão, né? Falar que participa de sua conta, está confessando, né? Então, tem. Verdade. Justifica a confissão pelo namoro, mas confessa que participou. Então. Ninguém negou, né? Nem quer dizer, ela só disse que eles não tiveram a participação nas atividades, né? Todas nas outras, né? Foi só isso. Se passasse da atividade, seria contribuinte, não responsável, né? Aqui é solidariedade por participar da infração por interesse indireto. Né? Exatamente. Mas a autuada não justificou, não se defendeu, na verdade, né? Não lembro na primeira instância, acho que não também, no momento. Porque, nesse ponto, se fosse a participação direta, né, na atuação da venda e tal, seria contribuinte, né, e irregular, né, não cadastrado tal, mas contribuinte. A responsabilidade desse Deus pressupõe a participação indireta, né? Um vínculo ao fato gerador, essa agora é a questão, né? A vinculação ao fato também é algo que vai ser aí também discutido na Lei Complementar 214 também, nessa questão de responsabilidade, sempre é interessante, né? Então, gente, hoje nossa pauta já foi concluída, né? Com mérito, com êxito, com mérito. Então, Oswaldo, nós podemos até encerrar aqui a gravação. Vamos encerrar o julgamento. Os 4 processos, então, já foram votados, foi dentro aí da quantidade, né?